Após anos de brigas e desentendimentos, o casamento de Caio e Marina parecia estar à beira do fim. Decidiram se separar, até que uma descoberta inesperada mudou tudo. Uma carta antiga, escrita no início do namoro, trouxe à tona o amor que pensavam ter perdido. O que acontece a seguir vai te surpreender. Você acredita que um simples gesto pode salvar um relacionamento? Descubra agora. Marina e Caio estavam juntos há 15 anos. O início do namoro fora mágico, ambos jovens, apaixonados, cheios de planos. Pareciam feitos um para o outro, como duas peças perfeitas de um quebra-cabeça. Com o tempo, os dias apaixonados se transformaram em rotina, e as brigas começaram a ganhar espaço entre as conversas. Pequenas discussões sobre dinheiro, filhos e responsabilidades domésticas, que antes eram esquecidas com beijos e abraços, agora pareciam feridas que nunca cicatrizavam. Nos últimos 3 anos, a relação virou um ciclo doloroso de silêncios e discussões. As palavras que saíam de suas bocas eram cada vez mais duras, como se o amor do passado não tivesse existido. Marina se sentia invisível. Caio, por sua vez, achava que nunca era suficiente. Eles haviam construído uma vida juntos, 2 filhos, uma casa aconchegante e uma história que parecia sólida para os outros. Mas, por dentro, ambos se sentiam como estranhos dividindo o mesmo teto. Naquela noite de sexta-feira, a decisão que há tempos pairava no ar foi finalmente dita. Sentados no sofá da sala, em meio a um silêncio ensurdecedor, Marina suspirou fundo e disse com voz trêmula: Caio, eu não consigo mais. Acho que chegou a hora de nos separarmos. Caio, surpreso, demorou alguns segundos para responder. Apesar das brigas constantes, ele nunca acreditou que Marina realmente desistiria. Mas lá estava ela, com os olhos marejados e a voz firme. Algo dentro dele se quebrou. Talvez você esteja certa, respondeu ele, com um nó na garganta. Não somos mais os mesmos. Só estamos nos machucando. A decisão, embora dolorosa, parecia inevitável. Eles decidiram que no fim de semana começariam a arrumar a casa e dividir os pertences. Ambos queriam tornar o processo o menos traumático possível para os filhos, que ainda não sabiam da decisão. Na manhã de sábado, a casa estava um caos. Caixas espalhadas pelos cômodos, pilhas de roupas sendo separadas, e um silêncio pesado que dizia mais do que qualquer palavra. Marina mexia em gavetas no quarto, enquanto Caio organizava a estante de livros na sala. Cada objeto parecia trazer uma lembrança, um fragmento de uma vida que agora parecia distante. Foi enquanto organizava uma antiga caixa no fundo do armário que Marina encontrou algo inesperado. Era um envelope amarelado pelo tempo, com os nomes Marina e Caio escritos à mão em uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente. Era sua própria letra, de anos atrás. Intrigada, ela abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta, escrita no início do namoro. Caio, chamou ela, com a voz carregada de emoção. Ele apareceu na porta do quarto, segurando um livro antigo. Ao vê-la segurando o envelope, arqueou as sobrancelhas, confuso. O que foi? Perguntou. Marina, sem dizer nada, entregou a carta para ele. Enquanto Caio lia, uma onda de lembranças inundou sua mente. A carta era uma promessa que haviam feito um ao outro quando ainda eram jovens e acreditavam que o amor poderia superar qualquer obstáculo. Eles escreveram sobre sonhos compartilhados, o desejo de construir uma vida juntos e a certeza de que, mesmo nos momentos difíceis, nunca deixariam de lutar pelo relacionamento. Quando Caio terminou de ler, seus olhos estavam marejados. Ele olhou para Marina, que também estava visivelmente emocionada. Eu nem lembrava que tínhamos escrito isso, disse ele, com a voz embargada. Nem eu. Mas, lendo agora, me faz pensar no que perdemos no caminho, respondeu ela, baixando os olhos. O silêncio que se seguiu não era mais pesado como antes. Era um silêncio cheio de lembranças, saudade, talvez, uma pequena faísca de esperança. Ali, entre caixas e lágrimas, algo começou a mudar. Depois de alguns minutos em silêncio, Marina e Caio sentaram-se no chão do quarto, com a carta entre eles. As palavras escritas anos atrás ecoavam em suas mentes como uma voz de uma versão mais jovem e otimista de si mesmos. Era difícil acreditar que aqueles 2 jovens, tão apaixonados e cheios de sonhos,
Haviam se tornado casal à beira de um divórcio. Marina suspirou e passou a mão pelos cabelos, claramente emocionada. Parece que isso foi escrito por outras pessoas, não por nós. Onde será que nos perdemos, Caio? Ele abaixou a cabeça, refletindo antes de responder. Sua mente voltou a momentos marcantes do relacionamento: o nascimento dos filhos, as noites sem dormir, os dias difíceis no trabalho, as promessas adiadas. Tudo isso parecia ter ofuscado os momentos de alegria e cumplicidade. Acho que nos deixamos levar pela vida. As responsabilidades, os problemas. É como se tivéssemos esquecido de quem éramos no começo. Marina concordou, mas havia algo em seu olhar que Caio não via há muito tempo. Uma fagulha, quase imperceptível, de curiosidade sobre o que poderiam fazer para reencontrar aquele sentimento. A gente costumava escrever essas cartas, lembra? Disse ela, pegando o envelope novamente. Era como se elas fossem nosso jeito de guardar o que sentíamos, para não esquecer. Mas a gente parou. Parou de tudo, Marina, interrompeu Caio, com um tom mais sério. Paramos de conversar, de rir juntos, de acreditar que estávamos do mesmo lado. As palavras dele a atingiram em cheio. Ele tinha razão, mas o peso de admitir aquilo era enorme. Por um momento, ela pensou que talvez fosse tarde demais. No entanto, algo dentro dela resistia a essa ideia. Ainda tem mais coisa na caixa, disse Caio, apontando para o armário. Curiosa, Marina começou a explorar o conteúdo da velha caixa. Havia fotos antigas, bilhetes de aniversários, ingressos de cinema e até uma lista de coisas para fazer juntos que escreveram logo após o casamento. A lista tinha itens como fazer uma viagem de carro sem destino, cozinhar algo inusitado e dançar na sala sem motivo. Muitos desses desejos nunca tinham sido realizados. Enquanto reviravam a caixa, riam de algumas lembranças engraçadas. A vez em que Caio queimou o jantar tentando impressioná-la, ou o dia em que ficaram presos na chuva durante um passeio e acabaram dançando descalços na rua. Por um breve momento, eles esqueceram a tensão que pairava entre eles nos últimos anos. Marina segurou uma das fotos, onde os dois estavam abraçados em um parque durante o outono. Ela sorriu, mas seus olhos logo ficaram marejados novamente. Como a gente foi se afastando tanto? Perguntou, mais para si mesma do que para ele. Acho que a gente foi deixando os problemas ocuparem todo o espaço. E quando percebemos, parecia tarde demais para voltar atrás, respondeu Caio, com sinceridade. Eles passaram horas ali, mergulhados nas memórias que a caixa continha. Aos poucos, o clima entre eles parecia mudar. Não era como se, de repente, tudo estivesse resolvido, mas havia algo diferente no ar. Uma sensação de que talvez ainda houvesse uma chance. Caio, você acha que a gente ainda pode? Começou Marina, hesitando. Ele a olhou nos olhos, percebendo a mesma dúvida que tinha dentro de si. Eu não sei, Marina. Mas acho que, se a gente conseguir lembrar o porquê de tudo ter começado, talvez ainda tenha algo pelo que lutar. Ela sentiu, enxugando uma lágrima solitária que escorria por sua bochecha. Aquela conversa foi interrompida pela voz da filha mais nova, Clara, chamando por eles do andar de baixo. O som trouxe ambos de volta à realidade, mas também os fez perceber que não estavam apenas lutando por eles mesmos, mas também pela família que haviam construído. Enquanto desciam para atender Clara, Marina olhou para trás, para a carta sobre o chão. Aquilo era mais do que um pedaço de papel. Era um lembrete do que eles podiam ser, caso escolhessem tentar. O dia passou rápido, e enquanto organizavam as coisas na casa, Marina e Caio não conseguiam parar de pensar na conversa da manhã. As memórias reavivadas pela carta ainda ecoavam em suas mentes, e o silêncio entre eles já não parecia tão pesado quanto antes. Havia perguntas não feitas, sentimentos não ditos, mas também um pequeno fio de esperança. À noite, quando as crianças foram dormir, Marina tomou coragem e sugeriu: Caio, posso propor algo? Sei que decidimos nos separar, mas... e se a gente tentasse conversar, de verdade, antes de tomar qualquer decisão? Caio olhou para ela, surpreso. Ele não esperava ouvir isso depois de anos de brigas e ressentimentos. Ainda assim, algo dentro dele dizia que aquela era uma oportunidade rara. Eu acho que é justo. A gente deve isso a nós mesmos, ao que fomos um dia. E também às crianças. Eles se sentaram na sala,
desta vez com a disposição de ouvir um ao outro sem recriminações ou mágoas. Marina começou. Eu sei que errei muito. Sempre quis que as coisas fossem perfeitas, e quando não eram, acabava descontando minha frustração em você. Acho que me deixei consumir por expectativas irreais. Caio respirou fundo antes de responder. Eu também errei. Me fechei quando você mais precisava de mim. Eu estava tão focado em tentar ser o provedor da casa que me esqueci de ser o parceiro que você precisava. Foi uma conversa longa e cheia de emoções. Pela primeira vez em anos, eles falaram abertamente sobre suas dores, medos e expectativas. Ambos perceberam que, apesar de tudo, ainda havia amor ali, enterrado sob camadas de mágoa e ressentimento. Lembra daquela lista de coisas para fazer juntos? Perguntou Caio, com um sorriso tímido. Claro que lembro. Marina riu, um pouco sem graça. Por que está pensando nela? Acho que nunca nos demos tempo para viver aquilo. A gente começou a correr tanto, pelo trabalho, pelas contas, pelos filhos, que esquecemos de cuidar do que nos uniu. Marina sorriu, sentindo o coração aquecer. Então, o que sugere? Perguntou ela, curiosa. Que tal começarmos pequeno? Uma coisa da lista, só para ver como nos sentimos. Eles decidiram cozinhar juntos, algo que não faziam há anos. Foram para a cozinha e, entre risadas, tentaram seguir uma receita improvisada. O jantar ficou longe de ser perfeito, mas a experiência foi divertida. Pela primeira vez em muito tempo, Marina sentiu que a conexão entre eles ainda existia, mesmo que frágil. Nos dias que se seguiram, Caio e Marina começaram a dedicar pequenos momentos para se reconectar. Não era fácil. As feridas do passado ainda estavam ali, mas agora eles estavam dispostos a enfrentá-las juntos. Buscaram apoio em terapia de casal, algo que nunca haviam considerado antes. Naquelas sessões, aprenderam a se comunicar melhor, a entender os sentimentos um do outro e a reconhecer o que ainda havia de bom na relação. O ponto de virada veio quando Clara, a filha mais nova, apareceu com um desenho feito na escola. Nele, estava a família toda, Marina, Caio, Clara e o irmão mais velho, Lucas, sorrindo e de mãos dadas. Clara disse: "A professora pediu para desenhar o que me deixa mais feliz. E eu pensei na gente, porque vocês são meus heróis." Marina e Caio trocaram um olhar cheio de emoção. Aquele pequeno gesto os lembrou de que, além de lutarem por si mesmos, eles estavam construindo um futuro para os filhos. Com o tempo, as brigas deram lugar a conversas. As críticas deram lugar a gestos de carinho. E a rotina, antes tão pesada, começou a ganhar pequenas doses de alegria. Eles não se iludiram achando que tudo seria perfeito, mas perceberam que o amor, quando cuidado, era capaz de superar as dificuldades. Meses depois, em um fim de tarde, Caio sugeriu algo inesperado. Marina, o que acha de escrevermos outra carta? Uma nova promessa, para nos lembrarmos de onde estamos agora e de para onde queremos ir. Ela sorriu, com os olhos marejados. Eu adoraria. Sentados na mesa da cozinha, lado a lado, escreveram uma nova carta. Dessa vez, não eram promessas grandiosas ou sonhos idealizados. Eram compromissos simples, como se respeitarem, rirem juntos e nunca mais se esquecerem de lutar pelo que acreditavam. Selaram a carta em um envelope e a guardaram na mesma caixa onde encontraram a anterior. Aquela carta representava mais do que uma nova chance. Era um lembrete de que, apesar dos erros e dificuldades, o amor ainda tinha força para vencer. Com o passar das semanas, as mudanças começaram a ser percebidas por todos na casa. As discussões que antes eram frequentes deram lugar a conversas mais calmas, e pequenos gestos de carinho começaram a surgir de forma natural. Caio e Marina ainda tinham muito que ajustar, mas ambos estavam dispostos a tentar. Uma tarde, enquanto organizava o quintal com Lucas, o filho mais velho, Caio percebeu que o garoto estava mais falante do que o normal. "Papai, posso te perguntar uma coisa?" disse Lucas, enquanto empilhava algumas caixas. "Claro, filho." "O que foi?" respondeu Caio, abaixando-se para ficar na altura do menino. Lucas hesitou por um momento, como se buscasse as palavras certas. "Você e a mamãe estão mais felizes? Porque parece que estão diferentes. Antes vocês brigavam muito, e agora, não sei, parece que vocês estão sorrindo mais."
A pergunta do menino pegou Caio de surpresa. Ele sabia que as crianças percebiam mais coisas do que os adultos imaginavam, mas ouvir isso de Lucas o fez perceber o impacto das mudanças não apenas no casamento, mas também nos filhos. Sim, filho. A gente está tentando melhorar as coisas, para que todos nós possamos ser mais felizes juntos, respondeu Caio, com um sorriso sincero. Lucas pareceu satisfeito com a resposta e voltou ao trabalho, mas aquelas palavras ficaram na mente de Caio. Ele percebeu que a felicidade da família estava intrinsecamente ligada ao esforço dele e de Marina em resgatar o que tinham perdido. Isso deu a ele ainda mais motivação para continuar tentando. Naquela noite, Marina teve uma ideia inesperada. Enquanto olhava para as fotos antigas da viagem de lua de mel, ela sorriu e sugeriu: Caio, o que acha de fazermos uma pequena viagem com as crianças? Nada muito longe, só para termos um tempo juntos, como família. A ideia surpreendeu Caio, mas ele viu ali uma oportunidade de fortalecer ainda mais os laços. Acho uma ótima ideia. Precisamos disso. Vamos planejar algo simples, mas especial, respondeu ele, animado. Eles escolheram um pequeno chalé em uma cidade próxima, cercado por natureza e longe da correria do dia a dia. Quando contaram aos filhos, a alegria foi imediata. Clara já começou a planejar quais brinquedos levaria, e Lucas fez questão de ajudar a organizar as malas. No fim de semana da viagem, a família inteira parecia revigorada. Durante os 2 dias no chalé, Marina e Caio tiveram a chance de observar as crianças brincando juntas, rindo e explorando a natureza. Isso os lembrou de como pequenos momentos podiam ser preciosos. À noite, enquanto as crianças dormiam, eles ficaram sentados na varanda, conversando sobre o que tinham aprendido nos últimos meses. Sabe, Caio, nunca pensei que chegaríamos a este ponto novamente. Achei que fosse impossível resgatar o que tínhamos, disse Marina, olhando para o céu estrelado. Nem eu. Mas acho que o problema era que havíamos desistido de tentar. Hoje, vejo que ainda há tanto para viver. Tanto para construir. Eles se olharam e, pela primeira vez em muito tempo, Marina sentiu que não era apenas um reflexo do passado que estava diante dela, mas sim um novo começo. No dia seguinte, antes de voltar para casa, decidiram fazer uma caminhada em família por uma trilha próxima. Enquanto caminhavam, Lucas pegou a mão de Marina, e Clara segurou a mão de Caio, formando uma corrente. Marina sorriu ao perceber que aquele simples gesto resumia tudo o que estavam tentando reconstruir: unidade, amor e a vontade de seguir em frente juntos. Quando voltaram para casa, a sensação de renovação era evidente. Marina foi até a velha caixa de lembranças e retirou a lista de coisas para fazer juntos. Ela colocou sobre a mesa e chamou Caio. Que tal continuarmos daqui? Acho que está na hora de realizar mais itens dessa lista, disse ela, com um brilho nos olhos. Caio concordou, e juntos começaram a planejar qual seria o próximo item a ser riscado. A jornada de resgate do amor ainda estava em andamento, mas agora eles tinham algo que antes parecia perdido: esperança. Nas semanas que se seguiram à viagem, Marina e Caio continuaram comprometidos em trazer de volta o companheirismo que um dia os uniu. A lista de coisas para fazer juntos tornou-se um guia para pequenos momentos de diversão e conexão. Cada tarefa cumprida trazia uma sensação de vitória, não apenas pelo que realizavam, mas pelo que reconstruíam. Uma noite, decidiram riscar outro item da lista: dançar na sala sem motivo. Após colocarem as crianças para dormir, Caio conectou o celular à caixa de som e procurou uma playlist de músicas que marcaram o início do namoro deles. Marina, que estava na cozinha, ouviu os primeiros acordes e surgiu na sala com um sorriso surpreso. Isso é sério? Perguntou, rindo. Muito sério. E você não tem como escapar, respondeu Caio, estendendo a mão para ela. Ela hesitou por um momento, mas logo se deixou levar. Enquanto dançavam, riam de si mesmos, tropeçavam e se lembravam de histórias antigas ligadas àquelas músicas. O momento descontraído trouxe uma leveza que ambos precisavam. Marina sentiu algo que não sentia havia muito tempo: admiração por Caio. Sabe, você era terrível na pista de dança, mas acho que melhorou com o tempo, brincou ela. Melhorou? Acho que finalmente te alcancei, respondeu ele, girando-a desajeitadamente. As risadas ecoaram pela casa, e naquele instante, parecia que todos os problemas tinham ficado para trás. Não era apenas a dança,
Era confirmação de que, mesmo em meio às dificuldades, ainda havia espaço para alegria. Nos dias seguintes, eles começaram a incluir as crianças em atividades mais leves. Planejaram um acampamento no quintal, com direito a barracas improvisadas, histórias de aventura e marshmallows assados em uma pequena fogueira. Lucas e Clara adoraram a ideia, e a noite se transformou em um dos momentos mais especiais para a família. Enquanto os filhos dormiam nas barracas, Marina e Caio ficaram ao lado da fogueira, observando as estrelas e conversando sobre os últimos meses. É estranho pensar em como quase perdemos tudo isso, disse Marina, gesticulando na direção das barracas. É verdade. Por pouco deixamos as mágoas tomarem conta de tudo. Mas agora vejo que ainda temos muito pelo que lutar. Caio sorriu e segurou a mão dela. Eu me orgulho de nós, sabia? Marina sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, mas dessa vez não eram de tristeza. Eram de alívio, gratidão e amor. Também me orgulho de nós, Caio. E, mais do que isso, estou feliz. De verdade. O tempo parecia estar a favor deles agora. Com cada gesto, cada conversa e cada riso compartilhado, sentiam que algo novo estava nascendo entre eles. Não era o mesmo amor do passado, mas algo mais maduro, baseado não só na paixão, mas na amizade, no respeito e na escolha diária de estarem juntos. Mas como em qualquer reconstrução, nem tudo era fácil. Marina e Caio ainda enfrentavam momentos de tensão, principalmente ao lidarem com questões antigas. A diferença, agora, era a forma como lidavam com esses desafios. Quando surgia um desentendimento, ambos faziam questão de resolver com calma, lembrando-se do que aprenderam nas sessões de terapia. Um desses momentos aconteceu durante a reforma de um cômodo da casa. Marina queria um espaço mais funcional, enquanto Caio preferia algo mais aconchegante. No passado, essa diferença teria virado motivo para dias de silêncio ou discussões acaloradas. Mas dessa vez, após um breve impasse, decidiram combinar as ideias de ambos. O resultado agradou aos dois, e a experiência os ensinou que, com paciência e diálogo, era possível encontrar um equilíbrio. Na noite em que terminaram a reforma, Marina olhou ao redor do novo espaço e percebeu que ele era uma metáfora para o relacionamento deles. Um trabalho em progresso, cheio de desafios, mas com resultado promissor. Ficou lindo, não acha? Disse ela, abraçando Caio. Ficou. Assim como nós. Ela sorriu, sentindo-se acolhida naquele abraço. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, estivesse em casa de verdade, não apenas no espaço físico, mas no coração de Caio. O amor que estavam reconstruindo não era perfeito, mas era real. E para Marina e Caio, isso era o suficiente. Os meses se passaram, e Marina e Caio continuaram firmes em sua jornada de reconstrução. A lista de coisas para fazer juntos já estava quase toda preenchida, mas o que mais os animava era perceber como, aos poucos, a relação estava se fortalecendo. As crianças também pareciam mais felizes, sentindo o ambiente da casa mais leve e cheio de carinho. Numa manhã ensolarada de sábado, Clara correu para o quarto dos pais com uma ideia. Mamãe, papai, vamos fazer um piquenique, com lanches, toalha xadrez e tudo, sugeriu a menina, animada. Marina e Caio trocaram olhares cúmplices. Acho uma ótima ideia. Vamos caprichar nos lanches, disse Marina, já se levantando. Lucas, embora mais reservado, não escondeu a empolgação ao ouvir sobre o plano. A família inteira se envolveu nos preparativos, e, em poucas horas, estavam todos no parque, aproveitando o dia. Enquanto Clara corria atrás de Lucas, Marina e Caio ficaram sentados sob a sombra de uma grande árvore, observando os filhos. Às vezes me pego pensando em como estaríamos agora, separados, disse Caio, com um tom pensativo. Eu também. E, sinceramente, é difícil imaginar. Acho que nunca teríamos chegado a esse ponto se não fosse aquela carta. Caio concordou com um sorriso. Não foi só a carta. Foi a decisão de lutar. A carta foi o início, mas a mudança veio porque escolhemos tentar de novo. Marina sentiu um calor no peito. Ele tinha razão. A carta havia sido gatilho, mas o verdadeiro trabalho foi feito nos dias seguintes, com paciência, esforço e muito amor. Ao voltarem para casa depois do piquenique, Clara e Lucas adormeceram no carro, exaustos de tanto brincar. Marina e Caio os colocaram na cama com cuidado,
E, ao saírem do quarto, Marina olhou para Caio e sugeriu: "Que tal olharmos a nossa nova carta?" Eles foram até a caixa de lembranças e abriram o envelope com a carta que escreveram meses antes, no auge da reconciliação. Leram juntos as promessas que haviam feito: respeitar os sentimentos um do outro, cultivar a amizade, sempre reservar um tempo para rir juntos, e acima de tudo, nunca mais deixar o amor esfriar por falta de cuidado. "Estamos cumprindo bem, não acha?" perguntou Caio, enquanto dobrava o papel com delicadeza. "Acho que estamos." "Não foi fácil, mas valeu a pena", respondeu Marina, emocionada. Eles guardaram a carta e, no mesmo instante, uma nova ideia surgiu. "E se a gente começasse outra tradição?" sugeriu Marina. "Outra carta?" perguntou Caio, curioso. "Sim, mas diferente. Podemos escrever uma carta por ano, contando tudo o que conquistamos juntos. Assim, teremos um registro do quanto crescemos, mesmo nos anos mais difíceis." Caio adorou a ideia. Eles pegaram papel e caneta e começaram a escrever sobre os últimos meses: a viagem ao chalé, o acampamento no quintal, as danças na sala e até os desafios enfrentados. Cada palavra era um lembrete de que, apesar dos altos e baixos, ainda eram uma equipe. Naquela noite, depois de guardar a nova carta, Marina sentiu que algo dentro dela havia mudado para sempre. Não era apenas o relacionamento com Caio que estava diferente, ela também havia mudado. Aprendeu a ser mais paciente, a valorizar os pequenos momentos e, acima de tudo, a acreditar que o amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária. Os anos passaram, e a tradição das cartas continuou. Cada envelope guardava uma história, um desafio superado e uma lembrança especial. As crianças cresceram, e, em uma tarde, Clara e Lucas encontraram a caixa de lembranças. "O que é isso?" perguntou Lucas, curioso, enquanto Marina e Caio riam ao verem os filhos mexendo na velha caixa. "São as cartas do nosso amor", respondeu Caio. "Cartas do amor?" repetiu Clara, com os olhos brilhando. "Sim, filha. Cada uma delas conta um pouco da nossa história. Sobre como aprendemos a ser uma família e a lutar pelo que realmente importa." Os dois jovens ouviram com atenção e, embora ainda não compreendessem a profundidade daquelas palavras, sabiam que havia algo especial ali. Anos depois, já idosos, Marina e Caio ainda se lembravam do dia em que encontraram a primeira carta. Ela foi o ponto de partida de uma jornada que os transformou, não apenas como casal, mas como indivíduos. Quando chegaram ao fim da vida, as cartas continuaram sendo lidas e guardadas, como um legado para os filhos e netos. Cada página escrita era prova de que, com amor, paciência e determinação, até as relações mais desgastadas podiam renascer. E, acima de tudo, era a certeza de que, mesmo diante das maiores tempestades, sempre é possível encontrar um final feliz. No final, o amor e a dedicação de Caio e Marina provaram que sempre há uma chance para recomeçar, independentemente das dificuldades. Aqui, acreditamos que todo desafio pode ser superado com amor, paciência e esforço. Se você também acredita em finais felizes, não deixe de conferir nossos outros vídeos.